Mística Cidade de Deus, capítulo 14, livro 8, tomo 4, de Santa Maria de Ágreda. O admirável modo com que Maria Santíssima celebrava os mistérios da encarnação e natividade do Verbo manado, Natal, e como agradecia estes grandes benefícios. O maior dom divino. Quem no pouco era tão fiel como Maria Santíssima, não há dúvida que no muito seria fidelíssima. Se no agradecer os benefícios menores foi tão diligente, oficiosa e solícita, certo é o que o seria, com toda a plenitude, nas maiores obras e favores que ela e todo o gênero humano receberam do Altíssimo. Entre todos estes dons, em primeiro lugar está a encarnação do Verbo eterno no seio de sua Mãe Puríssima. Esta foi a mais sublime obra e a maior graça de quantas o poder e a sabedoria infinita poderiam conceder aos homens. Unir o ser divino com o ser humano, pela união hipostática na pessoa do Verbo, foi o princípio de todos os dons e benefícios que o Onipotente fez à natureza dos homens e à dos anjos. Com esta maravilha nunca imaginada, Deus se colocou em tal compromisso que, a nosso modo de entender, não o teria desempenhado com tanta glória se não existisse uma natureza humana algum fiador, cuja santidade e agradecimento correspondesse plenamente a tão raro benefício, conforme se disse na primeira parte. Esta verdade se torna mais inteligível ao se recordar o que nos ensina a fé. A divina sabedoria, desde a eternidade, previu a ingratidão dos réprobos e quão mal usariam e se aproveitariam de tão admirável singular favor, qual é Deus fazer-se verdadeiro homem, redentor mestre e modelo dos mortais. Mediação de Cristo e de Maria. Sendo assim, ordenou a sabedoria infinita que houvesse entre os homens quem pudesse compensar esta injúria e reparar este agravo dos ingratos, a tão sublime benefício. Com digno agradecimento, esta criatura seria mediadora entre os homens e Deus para aplacá-lo e satisfazê-lo, o quanto era possível à natureza humana. Isto foi realizado, em primeiro lugar, pela humanidade santíssima de nosso Redentor e Jesus Mestre, e mediador junto ao Pai. Reconciliou com o Pai toda a linhagem humana e desta satisfez as culpas, com o pagamento de seus superabundantes méritos. Como, porém, este Senhor era tanto verdadeiro Deus como verdadeiro homem, parece que a natureza humana ficaria agora devedora a ele. Ele era o grande fiador, né? Se entre as puras criaturas não houvessem alguma que lhe pagasse tal dívida, o quanto fosse possível a elas com a graça divina. Nossa, que coisa incrível, né? Pagar com a graça divina. Você paga a Jesus com a graça divina. É uma coisa incrível isso, é um mistério tão maravilhoso você pagar a Jesus por algo que Ele mesmo dá, que você tem total abertura a receber, total correspondência e disposição de receber a graça divina. Então você paga a Jesus por você receber, né, com o seu recebimento das graças dele, né, de você receber tudo, né, tomar posse. Meu Deus, é muito incrível e muito lindo esse mistério, que é o do dom da divina vontade, né? Esta retribuição foi a que lhe deu a sua mãe e nossa rainha, a primeira rainha da filha da divina vontade no mundo, né? Só ela foi a secretária do grande conselho e o arquivo de seus mistérios e sacramentos. Só ela os conheceu, avaliou e agradeceu tão dignamente quanto se pode exigir da natureza humana sem divindade, por causa do dom da divina vontade, né? Só ela compensou e supriu nossa ingratidão e a pobreza e grosseria do agradecimento dos filhos de Adão. Só ela soube, com o dom da divina vontade, pôde apaziguar e satisfazer seu filho do agravo que recebeu dos mortais por não o terem recebido como seu Redentor e Mestre, nem por verdadeiro Deus feito homem para a salvação de todos. Maria agradece a encarnação. A grande rainha guardava este incompreensível mistério tão presente em sua memória que jamais o esqueceu por um só instante. De igual modo,
conhecia a ignorância de tantos filhos de Adão sobre este mistério, e para o agradecer por si e pelos demais, todos os dias fazia genuflexões, prostrações e outros atos de adoração. Por diversos modos repetia continuamente esta oração: Senhor e Deus Altíssimo, em vossa real presença me prostro e me apresento em meu nome e no nome de toda a linhagem humana, filho da divina vontade. Ó. Oração da filha da divina vontade. Ó. Pelo admirável benefício de vossa encarnação, eu vos louvo, bendigo e exalto. Vos confesso e adoro o mistério da união hipostática da natureza humana com a divina na pessoa do Verbo eterno. Se os míseros filhos de Adão ignoram este benefício, e os que o conhecem não o agradecem dignamente, lembrai-vos, piedosíssimo Senhor e Pai nosso, que vivem na fragilidade da carne, cheia de ignorâncias e paixões, e não podem vir a vós se vossa clementíssima dignação não os atrair. Verdade, João 6,44. Perdoai, Deus meu, esta falha de tão frágil natureza. Eu, vossa escrava, vi o bichinho baixo, né, rebaixado bichinho na terra. Por mim e por todos os mortais agradeço-vos este benefício. Que graça! Graças a Deus que ela fez isso por nós, porque nunca que a gente ia conseguir fazer, nunca, 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 sem o dom da divina vontade. Nunca, 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 nunca. Eu vou ser escrava e rebaixado bichinho da terra. Por mim e por todos os mortais agradeço-vos este benefício em união com os cortesãos de vossa glória. E a vós, Filho e Senhor meu, suplico do íntimo da minha alma, tomeis por vossa conta a causa de vossos irmãos, os homens, e lhes alcanceis o perdão de vosso eterno Pai. Favorecei com vossa imensa piedade os míseros concebidos em pecado, que ignoram o próprio dano, não sabem o que fazem e nem o que devem fazer. Peço por vosso povo pelo meu, pois enquanto homens somos todos de vossa natureza, não a desprezeis, e enquanto Deus dais valor infinito às vossas obras, sejam elas a retribuição e digno agradecimento de nossa dívida, pois só vós podeis pagar o que todos recebemos e devemos ao Eterno Pai, que para socorro dos pobres e de resgate dos cativos, quis vos enviar dos céus à terra. Dai vida aos mortos, enriquecei os pobres, iluminai os cegos. Vós sois nossa salvação, nosso bem e todo o nosso amparo. Celebração da Encarnação. Estas orações e outras eram ordinárias à grande Senhora do mundo. Além deste cotidiano e contínuo agradecimento, acrescentava outras práticas para celebrar o soberano mistério da encarnação, ao chegar o aniversário dos dias em que o Verbo Divino assumiu a natureza humana em suas puríssimas entranhas. Nestes dias recebia maiores favores do que nas outras festas, pois a celebração era feita por 9 dias contínuos, antes de 25 de março, dia em que se operou o mistério, com a preparação que ficou descrita na segunda parte. Ali expliquei, em 9 capítulos, as maravilhas que precederam a encarnação, para preparar dignamente a Divina Mãe e conceder o Verbo, humanado em sua alma e em seu seio virginal. Aqui é necessário recordá-lo brevemente para expor o modo como celebrava e agradecia o maior de todos os dons e milagres, a encarnação do Verbo. A novena da Encarnação. Começava esta solenidade a 16 de março pela tarde, até o dia 25 permanecia em retiro, sem comer e sem dormir. Só recebia a sagrada comunhão que o evangelista lhe trazia. Nossa, ela ficava 16 até dia 25 sem dormir, sem comer. Uau, ela é santa mesmo, porque ninguém consegue ficar sem dormir, sem comer, durante tantos dias, 9 dias. Só recebia a sagrada comunhão que o evangelista lhe trazia. Tá vendo? Por isso que a Nossa Senhora, ela não é normal. Não é normal isso aqui, entendeu? O Onipotente renovava todos os favores que fizera a Maria Santíssima naquela primeira novena que precedera a encarnação, e seu Filho, nosso Redentor, acrescentava outros, pois estando já nascido da bem-aventurada Mãe, tomava por sua conta assisti-la e presenteá-la nesta festa. Nos 6 primeiros dias da novena acontecia o seguinte:
Depois das primeiras horas da noite, estando a Divina Mãe em seus exercícios de costume, descia ao seu oratório Verbo manado, glorioso, acompanhado por milhares de anjos. Com esta majestade e glória, entrava no oratório de sua Mãe Santíssima, Maria no trono de seu Filho. A prudentíssima e religiosa mãe adorava o seu filho e verdadeiro Deus com a humildade, veneração e culto que só ela, com sua retíssima sabedoria, sabia dignamente fazer. Aí a novena que está no livro 3, número 5, ó. Tá vendo? A novena que ela fez antes de ter o neném, antes de ter Jesus. Em seguida, ora pelos anjos, levantada na terra e colocada à direita do Senhor em seu trono. Então, ela não é normal por causa que ela tem toda essa excelência da graça aqui, né? Que faz com que ela não durma, tá? Em seguida, era pelos anjos levantada na terra e colocada à direita do Senhor em seu trono. Ali sentia íntima e inefável união com sua humanidade e divindade que a transformava em enchia de glória e novas influências que não se podem explicar com palavras. Nessa disposição e naquele lugar, o Senhor nela renovava as maravilhas dos 9 dias antes da encarnação, correspondendo cada dia desta novena aos 9 daquela primeira. Acrescentava ainda outros favores e efeitos admiráveis, conforme ao estado atual do filho e de mãe. Embora nela sempre se conservasse a ciência habitual de todas as coisas, que até então conhecera nesta ocasião, com nova inteligência e luz divina, seu entendimento era aplicado ao uso e exercício desta ciência, com maior claridade e efeitos. Primeiro dia da novena. No primeiro dia desta novena eram-lhe manifestadas as obras de Deus no primeiro dia da criação do mundo, a ordem e modo como foram criadas todas as coisas pertencentes a este dia, o céu e a terra, os abismos com a respectiva longitude, latitude e profundidade, a luz e as trevas, sua separação e todas as condições, qualidades e propriedade destas coisas materiais e visíveis. Das invisíveis conhecia a criação dos anjos, sua natureza e qualidades, o tempo em que permaneceram na graça, a discórdia entre os obedientes e os apóstatas, a queda destes, a confirmação em graça dos outros, e tudo o mais que misteriosamente Moisés subentendeu nas obras do primeiro dia. Conheceu também a finalidade que o Onipotente visava na criação destas coisas e das demais. Nelas comunicava e manifestava sua divindade, e através delas seria conhecido, louvado e glorificado pelos anjos e pelos homens. A renovação desta ciência não era inútil na Mãe Prudentíssima, pois lhe dizia seu Filho Santíssimo: Mãe e pomba minha, de todas estas obras de meu infinito poder, vos dei conhecimento antes de assumir a carne em vosso virginal seio. Para vos manifestar minha grandeza, agora renovo-o para vós, para vos dar a posse e senhorio de todas, como a minha verdadeira mãe, a quem os anjos dos céus e a terra, a luz e as trevas, quero que sirvam e obedeçam. E vós dareis dignas graças e louvor ao Eterno Pai pelo benefício da criação que os mortais não sabem agradecer. Segundo ao sexto dia. A esta vontade do Senhor e dívida dos homens, nossa grande rainha satisfazia plenamente, agradecendo por si por todas as criaturas estes incomparáveis benefícios. Nestes e noutros misteriosos exercícios, passava o dia até que seu Filho Santíssimo voltava ao céu. No segundo dia, Jesus descia de igual modo pela meia-noite e renovava na Divina Mãe o conhecimento das obras do segundo dia da criação. Como o firmamento foi formado no meio das águas, separando uma das outras, o número e disposição dos céus com sua harmonia, qualidades, natureza, grandeza e formosura. Tudo isto conhecia como verdadeiramente aconteceu e não por hipóteses, ainda que também estava a par de todas as adotadas pelos doutores e escritores. No terceiro dia se lhe manifestava de novo o que refere a Escritura. O Senhor reuniu as águas que estavam sobre a terra, formou o mar e a parte árida para que desse frutos. Ao império do Criador assim se fez, produzindo logo ervas, árvores e outras coisas que a adornam e embelezam. Conheceu a Senhora a natureza, qualidades e propriedades de todas estas plantas
sabendo como podiam ser úteis ou nocivas para o serviço dos homens. No quarto dia, conheceu em particular a formação do Sol, Lua e estrelas, sua matéria, forma, qualidades, influências e todos os movimentos, com que determinam as estações, os anos e os dias. No quinto dia se lhe manifestava a criação ou geração das aves do céu, dos peixes do mar formados das águas, e o modo como se processou esta formação e o de sua conservação e propagação, as espécies, condições e qualidades dos animais da terra e peixes do mar. No sexto dia lhe era dada nova luz e conhecimento sobre a criação do homem, como fim das outras criaturas materiais, além de entender a harmonia de seu organismo, que participava maravilhosamente da natureza de todas elas. Conhecia o mistério da encarnação, para o qual se ordenava a formação do homem. Entendia ainda todos os demais segredos da divina sabedoria que nesta obra e nas de toda a criação estavam encerrados, testemunhando sua infinita grandeza e majestade. Maria supre as falhas dos mortais. Em cada um destes dias, a grande rainha compunha um cântico especial em louvor do Criador, pela criação das obras correspondentes a cada um deles e pelos mistérios que nelas conhecia. Em seguida, fazia grandes súplicas pelos homens, em particular pelos fiéis, para que se reconciliassem com Deus e recebessem luz sobre a divindade e suas obras, e por estas o conhecessem, amassem e louvassem. Prevendo a ignorância de tantos infiéis que não chegariam a este conhecimento nem à fé verdadeira, sabendo que muitos fiéis, ainda que reconhecendo estas obras do Altíssimo, seriam tardos e negligentes no agradecimento que lhe devem, todas estas falhas dos filhos de Adão, Maria Santíssima a preenchia com admiráveis atos heróicos. De sua parte, seu Filho Santíssimo a favorecia e elevava a novos dons e participação dos atributos da divindade, prodigalizando-lhe o que os mortais desmereciam por seu ingratíssimo esquecimento. Sobre cada uma das obras daquele dia era-lhe dado novo domínio e senhorio, para que todas a reconhecessem e servissem, como a mãe de seu Criador, que a constituía suprema rainha de quanto ele criara no céu e na terra. Últimos dias da novena. No sétimo dia, estes divinos favores cresciam, porque nos 3 últimos dias da novena, seu Filho Santíssimo não descia do céu, mas a Divina Mãe era levada a ele, como aconteceu nos 3 dias que precederam a encarnação. À meia-noite, por ordem do Senhor, os anjos levaram-na ao céu empíreo. Ela adorava o Altíssimo e 6 dos supremos serafins vinham prepará-la. Adornavam-na com uma veste mais pura e alva que a neve e mais refulgente do que o sol. Colocavam-lhe um cinto de pedras tão ricas e belas que em a natureza não há com que compará-las. Cada uma excedia em brilho ao sol e a muitos se fossem reunidos. Ornavam-na com pulseiras, colares e outros adereços de acordo com a pessoa que os recebia e com quem os dava, pois todas estas joias os serafins com admiráveis reverências traziam-nas do trono da Santíssima Trindade, de cuja participação elas eram diferentes símbolos. Não só estes adornos significavam a nova participação e comunicação das divinas perfeições dadas à sua rainha, mas os próprios serafins representavam o mistério. Maria no trono da Santíssima Trindade. A estes serafins sucediam outros 6, que vinham adornar as potências da rainha, como que retocando-as com tal facilidade, formosura e graça, que não se podem explicar com palavras. Aproximavam-se em seguida outros 6 serafins que lhe comunicavam ao entendimento e vontade as qualidades e luz para serem elevados à visão e fruição beatífica. Estando a grande rainha assim, ornada e cheia de beleza, os 18 serafins a levantavam ao trono da Santíssima Trindade e a colocavam à direita de seu unigênito nosso Salvador. Ali lhe era perguntado o que pedia e desejava. Respondia a verdadeira Esther: peço, Senhor, misericórdia para o meu povo, em seu nome e meu. Desejo agradecer o favor que lhe fez vossa misericordiosa onipotência,
dando forma humana em meu seio ao eterno Verbo, para sua redenção. A esta súplica acrescentava outras de incomparável caridade e sabedoria, rogando por toda a linhagem humana e especialmente pela Santa Igreja. Jesus louva sua mãe. Em seguida, seu Filho Santíssimo dizia ao eterno Pai: Eu te confesso e louvo, meu Pai, e te ofereço esta criatura filha de Adão, agradável a ti, eleita entre as demais criaturas, para minha mãe e testemunha de nossos infinitos atributos. Só ela, digna e plenamente, sabe conhecer e estimar de coração agradecido o favor que fiz aos homens, vestindo-me de sua natureza, para lhes ensinar o caminho da salvação eterna e redimi-los da morte. A ela escolhemos para aplacar nossa indignação contra a ingratidão e má correspondência dos mortais. Ela não nos dá o que os outros não podem. Ela nos dá o que os outros não podem ou não querem dar. Mas não podem, né, Jesus? Porque a gente não tem capacidade pelo sem o dom da divina vontade. O senhor sabe disso, né? Não podemos, todavia, desprezar os rogos que nossa amada faz por eles, com a plenitude de sua santidade de nosso agrado. Festa da Encarnação do Céu. Muitos não querem dar mesmo, né? Porque tem pessoas que sabiam, né? E não sabiam agradecer a Deus. Mas faz parte, gente. É ignorante mesmo. Festa da Encarnação no Céu. Estas maravilhas repetiam-se nos 3 últimos dias da novena. A 25 de março, a hora da encarnação, se lhe manifestava a divindade intuitivamente com maior glória do que a dos bem-aventurados, ainda que todos esses dias dessem novo gozo acidental aos santos. O último era mais festivo e de extraordinária alegria para toda Jerusalém triunfante. Os favores que a bem-aventurada mãe recebia nestes dias excedem sem medida todo o pensamento humano. Todos os privilégios, graças e dons lhe eram confirmados e aumentados de modo inefável pelo Onipotente. Sendo viadora, moradora da terra, para merecer e conhecendo o estado da Santa Igreja em seu século e nos futuros, pediu e mereceu para todos os tempos grandes benefícios, ou para dizer melhor, todos quantos o poder divino fez e fará aos homens até o fim do mundo. Graças que Maria obtinha para os homens. Em todas as festividades que a grande senhora celebrava, obtinha a conversão de inumeráveis almas, que então e depois abraçaram a fé católica. No dia da encarnação era ainda maior a indulgência, pois mereceu para muitos reinos, províncias e nações os benefícios e favores que eles têm recebido, depois de terem sido chamados à Santa Igreja. Os mais perseverantes na fé católica são também os mais devedores aos rogos e méritos da Divina Mãe. Em particular, foi-me dado a entender que nos dias em que celebrava o mistério da encarnação, tirava todas as almas que se encontravam no purgatório. Nossa, que legal isso, Jesus misericórdia. Que coisa fofa. No céu era-lhe concedido este favor como a rainha da criação e mãe do Redentor do mundo. Uau, meu Deus, que lindo. Enviava anjos para trazê-las e as ofereceu ao Eterno Pai como fruto da encarnação. Que lindo! Pela qual enviava ao mundo seu unigênito Filho, a fim de conquistar-lhe as almas que o inimigo havia tiranizado. Por todas aquelas almas fazia novos cânticos de louvor com a alegria de ter aumentado a corte celeste. Voltava à terra, onde humildemente, como costumava, agradecia estes benefícios. Não se considere inacreditável esta maravilha no dia em que Maria Santíssima foi elevada à imensa dignidade de Mãe de Deus e Senhora de toda a criação, recebendo em seu seio a divindade, unida hipostaticamente com sua própria substância. Foram-lhe franqueados os tesouros da divindade. Não é muito, portanto, que estes mesmos tesouros ficassem à sua disposição para empregá-los a favor dos filhos de Adão, seus irmãos e filhos também. Só a sua sabedoria chegava a apreciar devidamente o benefício da encarnação particular para ela e comum para todos. Celebração do Natal. A solenidade do nascimento de seu filho celebrava de outro modo. Começava na véspera, com os exercícios, cânticos e disposições das outras festas. Na hora do nascimento descia do céu seu Filho Santíssimo com milhões de anjos e gloriosa majestade, como das outras vezes acompanhavam no
também os patriarcas São Joaquim, Santa Ana, São José, Santa Isabel, mãe do Batista e outros santos. Por ordem do Senhor, os anjos levantavam a Divina Mãe do Solo e a colocavam à sua direita, cantavam com celestial harmonia o cântico de glória, conforme Lucas 2,14, que cantaram no dia de nascimento, e outros que a Senhora havia feito em agradecimento por este mistério e em louvor da divindade e de suas infinitas perfeições. Depois de ter passado longo tempo neste louvor, pedia à Divina Mãe licença ao seu filho Jesus, descia do trono e se prostrava de novo. Naquela posição o adorava em nome de todo o gênero humano. E lhe agradecia por haver nascido no mundo para o salvar. Além deste agradecimento, fazia fervorosa súplica por todos e principalmente pelos filhos da Igreja, representando a fragilidade da condição humana e a necessidade que tinha da graça e do auxílio divino para se levantar, chegar ao conhecimento do Senhor e merecer a vida eterna. Para obter o que pedia, alegava a misericórdia do mesmo Senhor em ter nascido de seu virginal tálamo. Para remir os filhos de Adão, a pobreza em que nasceu, os trabalhos, as penalidades que aceitou, a nutrição que dela recebeu e tudo o que neste mistério aconteceu. Esta oração era aceita por seu Filho, nosso Salvador, e em presença dos santos e anjos que o acompanhavam. Mostrava-se disposto a satisfazer a caridade com que a feliz mãe pedia por seu povo. Concedia-lhe novamente que, como senhora e dispenseira de todos os seus tesouros de graça, a sua vontade os aplicasse e distribuísse entre os homens. A prudentíssima rainha assim fazia, com admirável sabedoria e fruto para a Igreja. Para terminar esta solenidade, pedia aos santos que louvassem o Senhor no mistério de seu nascimento, em seu nome e nos dos outros mortais. Pedia a bênção de seu filho e depois de lhe dar, ele voltava ao céu. Doutrina que me deu a grande Senhora dos Anjos, Maria Santíssima. A dignidade da maternidade divina. Minha filha e discípula, quero que transformes a admiração com que escreves os segredos que de minha vida e santidade te manifesto em louvor ao Onipotente que foi comigo tão liberal e em crescer na confiança de minha poderosa intercessão e proteção. Se te admiras de que meu Filho Santíssimo me concedesse graças sobre graças e dons sobre dons, e tão frequentemente me visitasse e levasse ao céu, deves lembrar do que já escreveste. Eu me privara da visão beatífica para assistir à Igreja, ainda que esta caridade não merecesse do Altíssimo a recompensa que me deu na vida mortal. O fato de eu ser sua mãe e ele meu filho merecia que ele fizesse por mim tais obras e maravilhas, impossíveis de serem entendidas ou recebidas por outra criatura. A dignidade de Mãe de Deus excede tanto qualquer outra que seria grosseira ignorância negar-me favores, pelo motivo destes não serem encontrados em outros santos. O fato do Verbo Eterno assumir carne humana de minha substância foi compromisso de tanto peso para Deus que, ao teu modo de entender, não a preencheria, sem realizar por mim tudo o que a sua onipotência alcança e eu fosse capaz de receber. Este poder de Deus é infinito, não se pode esgotar nem diminuir, e o que comunica fora de si sempre é finito e limitado. Eu também sou pura criatura finita e, em comparação do ser de Deus, todo o criado nada é. Então, ela, pela dignidade de Mãe de Deus, ela sempre recebeu mais mesmo do que qualquer outra, até mais do que qualquer outro filho da divina vontade, né? Mas o que deu essa capacidade para ela receber foi o dom da divina vontade. E ela recebeu ali numa proporção única, que ninguém vai receber, talvez melhor do que ela, né? Por causa de ser mãe de Deus. Deus confia aos homens o estudo das grandezas de Maria. Além de tudo isso, de minha parte, não apresentei impedimento, pelo contrário, merecia que a onipotência realizasse em mim todos os dons, graças e favores ao máximo, sem limites e sem medidas. Estes dons eram sempre infinitos, por grandes e admiráveis que fossem. Daqui se entende que Deus, infinito e sem termo, pôde acumular em mim graças sobre graças, e favores sobre favores.
Não só pude fazê-lo, mas convinha que assim o fizesse para realizar com toda a perfeição a maravilhosa obra de fazer-me digna mãe sua, pois ele não deixa imperfeita nenhuma de suas obras, cada qual em seu gênero. Na dignidade da maternidade divina estão contidas todas as graças que recebi, como em sua origem e princípio. No dia em que os homens me reconheceram por Mãe de Deus, reconheceram implicitadamente, e como em sua fonte os predicados, que pela mesma excelência me pertencem. A descoberta, aprofundamento e divulgação de minha santidade e dons foram deixados à devoção, piedade e cortesia dos fiéis. Estudando-os, coligindo-os e proclamando-os, iriam merecendo a complacência de meu Filho Santíssimo e minha proteção. Para isto, a muitos santos e escritores foi dada particular ciência, luz e outras revelações sobre alguns favores e muitos privilégios a mim concedidos pelo Altíssimo. Deus revela diretamente as grandezas de Maria. Nesta matéria, embora bem intencionados, muitos mostraram-se tímidos, outros com pouca devoção, foram mais lentos do que deviam. Por este motivo, quis meu Filho Santíssimo, em sua paternal benevolência, manifestar estes ocultos mistérios em época mais oportuna para a sua Santa Igreja. Não quis confiá-los à inteligência humana, nem à ciência que ela pode abranger, mas revelou-os mediante sua própria divina luz e verdade, que os mortais recebam nova alegria e esperança, ao saber o quanto posso favorecê-los. Com isto deem glória ao Onipotente e os louvores que devem a mim as obras da redenção humana. Celebração do mistério da encarnação. Quero que tu, minha filha, te julgues a primeira e maior devedora desta obrigação. Eu te escolho por minha especial filha e discípula, para que, escrevendo minha vida, teu coração se inflame com o mais ardente amor e desejos de me seguir pela imitação conforme te convido e chamo. A doutrina deste capítulo seja: me seguires na inefável gratidão que eu tive pelo benefício e mistério da encarnação do Verbo eterno em meu ser. Grava em teu coração esta maravilha do Onipotente para jamais esquecer e desperta ainda mais esta memória, nos dias que correspondem aos mistérios que de mim escreveste. Nesses dias, em meu nome, quero que celebres na terra esta festividade com singular disposição e júbilo de tua alma. Agradecerás em nome de todos os mortais o haver Deus se encarnado em mim pela salvação deles, e também o louvarás pela dignidade a que me elevou fazendo-me mãe sua. Adverte que para os anjos e santos do céu, depois do conhecimento do ser infinito de Deus, nada lhes causa maior admiração do que o ver unido à natureza humana, e quanto mais penetram neste mistério, sempre lhes fica mais para conhecer por todos os séculos dos séculos. Humildade e pureza, para celebrares e renovares em ti estes benefícios da encarnação e nascimento de meu Filho Santíssimo, quero que procures alcançar humildemente e pureza de anjo, com estas virtudes o agradecimento que deres ao Senhor ser-lhe-á agradável. E com esta dádiva pagarás algo da dívida que contraístes, pois Deus se ter feito de tua natureza. Considera quanto pesam as culpas dos homens depois que têm a Cristo por irmão e quanto degeneram desta excelência e obrigação. Considera-te como o retrato de Deus homem, o qual menosprezas e apagas quando cometes qualquer culpa. Os filhos de Adão esquecem-se muito desta nova dignidade conferida à natureza humana e não querem se despojar de seus velhos costumes e misérias para se revestirem de Cristo, conforme Romanos 13:14. Tu, porém, minha filha, esquece a causa de teu antigo pai, do teu povo, e procura renovar-te com a beleza de teu Redentor para te tornares agradável aos olhos do Supremo Rei. Fiat. Lindo, gente. Que capítulos maravilhosos, meu Deus do céu, coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha ela deitada no chão, Jesus aqui. Que coisa mais linda, visitas a Jesus, a sua Mãe Santíssima. Nossa, que lindo, meu Deus. Ajuda nós, Senhor.